Nós vamos iniciar nessa noite uma nova série de mensagens. E desta feita, as mensagens estarão baseadas no livro de Jó. Quero então convidá-lo a deixar a sua Bíblia aberta aí em Jó, capítulo 1. E o tema que eu dou a esta série de mensagens é os planos de Deus. Os planos de Deus. Livro de Jó. Nós vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 até o verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de 7 dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e aqui só um parêntese, aqui diz respeito aos anjos, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, isto é, em vão, inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe, e em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso grande Deus, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra, crendo, ó Deus, que ela é a única verdade. A tua palavra, Senhor, é inspirada, inerrante, infalível, suficiente e eficiente para todas as coisas. Pedimos-te, ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Abra, Senhor, o nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Fala, Senhor, com a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Jó, ele é um livro muito especial. Muito especial.
E ele é especial por alguns motivos. Ele é especial porque fala da vida de um homem real. Jó não é uma poesia. Jó é uma história real, de um homem real, que viveu uma luta real. E a história de Jó tem muito, mas muito a nos ensinar. Mesmo tendo sido escrito um livro, né? Tendo sido escrito já há tantos e tantos milênios. Eu não sei você, mas com frequência eu me comparo à história de Jó, mutatis mutandi, tendo as diferenças muito claras, mas por vezes eu me comparo à história de Jó em certos aspectos. Porque fala das suas lutas, dos seus sofrimentos, e de como Deus operou na vida dele de maneira muito especial e de maneira muito tremenda. Então a história de Jó, ela tem muito a ver com a nossa vida cristã, salvo as devidas proporções. E eu creio que Deus, Ele preservou, Ele quis que essa história estivesse registrada na Bíblia, porque Deus tem algo muito especial a nos ensinar hoje. Mas eu preciso dizer algumas coisas importantes sobre este livro. A primeira delas é que é muito difícil determinar o autor do livro. Naturalmente, alguns sugerem que tenha sido Jó, alguns sugerem que tivesse sido Eliú, amigo de Jó, mas é muito provável que nenhum dos personagens deste livro tenha sido o escritor dele, nenhum deles. Alguns eruditos têm proposto que o autor deste livro fosse Salomão, uma vez que o livro de Jó é um livro de sabedoria, e o homem mais sábio foi Salomão. Então existe essa probabilidade de Salomão ter escrito este livro. Mas há um fato, e o fato é que nós não sabemos a autoria. E nós precisamos dar um passo atrás e dizer: Senhor, nós não sabemos, mas nós cremos que a Tua palavra é verdade e ela fala ao nosso coração. A segunda coisa importante, a título de introdução, é que o grande tema que perpassa o livro de Jó é a soberania de Deus no sofrimento do seu povo. A soberania de Deus no sofrimento do seu povo. Então, o propósito desse livro é encorajar os crentes a confiarem nos planos de Deus, mesmo passando por momentos difíceis e mesmo sem entender absolutamente nada. Esse é o propósito do livro. Deus está no controle, Deus tem um plano, e mesmo quando você passa por lutas e sofrimentos, confie na soberania de Deus, descanse nesse Deus soberano. Mas o livro de Jó ainda nos mostra que durante uma situação difícil de sofrimento, há três perspectivas distintas. A primeira perspectiva é daquela pessoa que está passando pelo sofrimento. E quando nós passamos por um sofrimento, a pergunta que nós nos fazemos é: por que eu? Você perde o seu emprego e pergunta: por que eu? Você fica doente e você pergunta: por que eu? Alguém vem e bate no seu carro quando você está sem seguro e você pergunta: por que eu? Essa é a perspectiva de quem está dentro do sofrimento. A segunda perspectiva é de quem está do lado de fora do sofrimento. Alguém perde o emprego e você fala assim: o que é que ele fez para merecer isso? A pessoa está plenamente bem de saúde e de repente descobre que tem um câncer muito agressivo e começa a definhar. E a pergunta que você faz: o que é que ele fez para merecer isso? Ele deixou de pagar o seguro e o seguro automaticamente foi cancelado. Alguém vem e bate no carro e a pergunta que você faz: o que é que ele fez para merecer isso? Perceba que são perspectivas diferentes de quem está no sofrimento, de quem está ao redor do sofrimento.
Mas há uma terceira perspectiva. É a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é muito simples. Deus está dizendo no meio disso tudo: quando você perde o emprego, quando você fica doente, quando batem no seu carro, quando acontece qualquer situação difícil, a perspectiva de Deus é: eu estou no controle de todas as coisas. Calma. O problema é que muitas vezes nós perdemos de vista a perspectiva de Deus. Estamos com a nossa própria perspectiva, nós compramos a perspectiva alheia, mas nós nos esquecemos da perspectiva de Deus. Deixe-me dar uma coisa mais importante ainda sobre este livro. O livro de Jó, ele tem uma estrutura muito simples. E você tem que captar isso, senão você nunca vai entender o livro. Ele tem um prólogo, uma introdução que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois, no meio do livro, que vai do capítulo 4 ao capítulo 37, um diálogo entre Jó e os seus amigos. E mais para frente nós veremos isso. E o livro termina com um epílogo, uma conclusão que vai do capítulo 8 até o capítulo 42. Então você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento e você tem uma conclusão. Como uma redação, como uma história, um filme. É exatamente isso. Mas deixa eu colocar isso de maneira mais simples. O que é que você tem na introdução do livro? Você tem um diálogo acontecendo no céu. E Jó não sabe disso. Há um diálogo no céu entre Deus e Satanás. Jó não tem consciência disso. No meio do livro você tem um diálogo entre Jó e os seus amigos. Há ciclos, 3 ciclos de diálogos. Jó fala com eles, eles falam com Jó e assim por diante. 3 ciclos. E no final do livro você tem um diálogo entre a terra e o céu, entre Jó e Deus. Você entendeu isso? Então você tem um diálogo no céu, você tem um diálogo na terra e depois você tem um diálogo entre a terra e o céu. Você não pode perder isso de vista, senão você não entende o propósito, o sentido do livro. E hoje então nós vamos olhar para a primeira coisa e mais importante: quem era Jó? Quem era Jó? E eu quero dar 3 perspectivas sobre a vida de Jó. Primeiro eu vou mostrar para você a perspectiva do escritor do texto, como ele descreve Jó. Depois eu vou mostrar como Deus vê Jó e como Satanás vê Jó. Guarde essa estrutura aí na sua mente. Vamos olhar então em primeiro lugar, quem era Jó na visão do escritor bíblico. Nós não vamos ler novamente o texto, mas eu vou citando aqui brevemente alguns trechos. Jó então era morador de uma terra chamada Uz. Uz ficava a leste da Palestina, e essa terra foi mencionada 2 vezes na Bíblia. O nome de Jó pode significar odiado ou hostilizado. Está aí um nome que a gente não indica para colocar em nenhum filho. Não é? Você não vê ninguém colocando o nome de Jó no filho. E se de fato esse fosse o significado, menos ainda. Mas pode ser que signifique isso. Mas Jó, ele era um homem casado, ele tinha sua esposa, ele tinha 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres, era uma família grande. E naquele tempo, especialmente no Oriente, ter uma família grande era sinônimo da bênção de Deus. Se você não tivesse filhos, significava naquela cultura que você não era abençoado por Deus. E se você tivesse muitos filhos, significa que você era muito e muito e muito abençoado por Deus. Então Jó era casado, Jó tinha filhos, mas tem um detalhe mais. Jó era um homem extremamente rico. Extremamente rico. Veja o versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas. É muita coisa. É muita ovelha. 3.000 camelos. Camelo era um animal imprescindível naqueles dias. 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Mas era muito, muito animal. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Quer dizer,
incontáveis servos e servas, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então note a perspectiva que o escritor dá. Casado, família grande e rico. Quem olhasse para a vida de Jó diria assim: esse é o cara. Esse é o cara. O cara tem tudo. Tem família, uma casa bonita, um jardim lindo na frente, vários carros importados, empregados para cá, empregados para lá. A gente não tem ideia do que é isso. Ninguém aqui tem ideia do que é isso. Mas é uma coisa assim, surreal. Assim era a vida de Jó. Mas há um detalhe no texto que você não pode perder de vista. O texto diz assim: Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em outras palavras, Jó era tudo isso, mas Jó era um homem crente. Era um homem crente. Era um crente muito rico, muito rico. Jó era um homem fiel a Deus. Ele não era perfeito. Jó não era perfeito. E nós vamos ver ao longo do livro que, de fato, Jó escorregou para cá e escorregou para lá. Mas Jó era um homem diferente. Era um homem diferenciado na sua época. Agora, um detalhe mais. Jó era um homem tão crente que Jó estava constantemente preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Quem é pai sabe da preocupação espiritual que a gente tem pelos nossos filhos. E Jó não era diferente. Os filhos de Jó viviam fazendo festinha para cá e festinha para lá, convidavam as irmãs, comiam, bebiam. E aí Jó pensava assim: bom, quem sabe os meus filhos têm um pecado, então é melhor eu orar aqui por eles e vou fazer sacrifícios constantemente, porque as crianças de hoje em dia não são confiáveis. A gente fala isso hoje, mas eu imagino Jó dizendo isso lá atrás. Olha, não se faz mais filhos como antigamente. E um pai preocupado, como era Jó, ele orava a Deus, pedindo misericórdia de Deus sobre os seus filhos. E então Jó era um homem de oração, era um homem que adorava a Deus, era um homem que amava a sua família e era um homem muito rico. Em resumo, eu vou usar aqui um português bem simples. Jó era um homem padrão FIFA, não é assim? Na época da Copa dizia assim: olha, isso aqui é o padrão FIFA, isso aqui é o padrão FIFA, não é? Quer dizer, tinha que ser o melhor. E Jó era um homem padrão FIFA. Ele era bem sucedido na sua vida pessoal, era bem sucedido na sua vida familiar, era bem sucedido na sua vida profissional. E eu fico imaginando as pessoas ao redor de Jó sentindo como que uma inveja dele. Eu fico imaginando as pessoas dizendo assim: você viu a vida de Jó? Esse é o cara. Olha a casa dele. Olha quantas ovelhas ele tem. Você viu aquele camelo 2.0? Você viu aquele camelo híbrido 100% elétrico? Você viu isso, você viu aquilo? E eles estão sempre fazendo festa. Uau, que família, como eu queria ter uma família dessa, morar numa casa dessa. E aquele carrão lá na garagem, aquele camelo, né, todo equipado com airbag e tal, né? Eu fico imaginando as pessoas pensando isso lá na época, porque o texto descreve esses detalhes da riqueza que ele tinha. Veja como ele é feliz. Veja a vida de Jó. Você percebeu a perspectiva? O livro é aberto assim. Jó era o padrão FIFA. Agora, deixe-me dar uma outra perspectiva que vai chamar a sua atenção. A perspectiva de Deus sobre Jó. Quem era Jó na visão de Deus? Versículos de 6 a 8. Então, além de descrever a vida de Jó, o autor descreve como Deus via a Jó. E a descrição que Deus faz de Jó é uma descrição muito objetiva, muito simples. Olhe para o texto. Versículo 8.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você observou meu servo Jó? Porque ninguém, olha isso, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu quero que você note a diferença entre a descrição que o autor do livro faz acerca de Jó e a descrição que Deus dá acerca de Jó. Lá nos versos 1 a 5, o autor descreve, ele era um homem íntegro, reto, tal, mas era um homem rico, ele tinha família, ele tinha isso e ele tinha aquilo outro. Mas a única descrição que Deus faz de Jó a Satanás é: ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, o ponto aqui é muito simples. Deus não está preocupado com aquilo que Jó tem. Deus está preocupado com o coração de Jó. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, o homem vê a carcaça, mas Deus vê o coração. Deus sonda o que está lá dentro do coração, nos antros, nos recessos do coração. Portanto, irmãos, para Deus, a coisa mais importante é o nosso coração, não aquilo que nós temos. Deus não está preocupado se Jó é um homem rico, um homem pobre, se ele tem uma ovelha ou 5.000 ovelhas, se ele mora numa casa grande ou numa palhoça, se ele tem 0 filhos ou tem 20 filhos. Deus está preocupado com o coração de Jó. Meus irmãos, nós temos aqui uma grande lição para a nossa vida. Deus não nos pesa, nem nos define segundo aquilo que temos, mas segundo aquilo que somos para com Ele. O homem pode impressionar com muitas coisas os outros. Ele pode impressionar as pessoas com a casa que tem, com o carro que anda, com os títulos que carrega na sua vida acadêmica, mas Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado essencialmente com o coração. Vejam, irmãos, ser uma pessoa pobre e humilde não significa que ela é menos amada por Deus. Não significa. E o contrário também é verdadeiro. Há muitos ricos, ímpios, que serão condenados. Eles têm a riqueza, eles têm a fama, eles têm um monte de títulos, mas eles não têm o amor de Deus. Eles não têm a graça, a misericórdia de Deus. A vida espiritual com Deus, irmãos, não pode ser mensurada, não pode ser medida pelos bens materiais que nós possuímos. Não é isso que nos define. Não são os nossos bens, não é a nossa casa, o carro com o qual nós andamos, os nossos títulos de bacharel, de mestre, de doutor, de PhD, de DDD, seja lá o que for. Não é isso que nos define diante de Deus. O que nos define diante de Deus é o nosso coração com Ele. Jó tinha tudo aquilo, mas quando Deus conversa com o diabo, a única coisa que ele diz: você está vendo meu servo Jó? Ele não diz assim: olha, você está vendo ele é um homem rico, e tem isso, tem aquilo outro. Deus, não, você está vendo ele é um homem reto, ele é um homem íntegro, é um homem que me teme e que se desvia do mal. Meus irmãos, não são as coisas que temos que nos define diante de Deus, mas o nosso coração. Guarde bem isto para você. Não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Deixe-me dar agora uma terceira perspectiva a você. A perspectiva que Satanás dá acerca de Jó, do versículo 9 até o versículo 11. Então agora o escritor, ele nos dá uma visão humana de Jó, depois nos dá uma visão divina de Jó. Mas agora ele também nos dá uma visão satânica. É estranho isso, mas é a visão como Satanás, ou a visão que Satanás tem de Jó. Então o que está acontecendo no texto?
Os anjos comparecem perante Deus para adorá-lo. E de repente Satanás também comparece. Eu imagino que Satanás tenha sido convocado. Ele não ia comparecer diante de Deus sem nenhum motivo. Eu imagino que ele tenha sido convocado. É Deus quem introduz a conversa. E na medida em que os anjos estavam adorando, Deus chama Satanás e diz assim: você parou para ver a vida de Jó? Deixe-me dizer uma coisa aqui importante. Satanás, ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem esse poder. E Satanás, ele não é onisciente. Ele não conhece aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E graças a Deus por isso. Porque seria terrível se o nosso inimigo soubesse aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Ele usaria isso contra nós, mas ele não sabe. Portanto, a ação de Satanás, ela é limitada como uma criatura de Deus. Mas diz o texto que Satanás conhecia a vida de Jó. E não tinha como não conhecer, era o homem principal na terra. Além de tudo, era um homem muito crente. E Satanás conhecia a vida de Jó. E o texto diz que Satanás veio de rodear a terra e passear por ela. Então eu imagino Satanás como alguém que está sempre ao nosso redor, como diz Pedro, não é? Que o nosso inimigo está ao nosso redor como um leão, rugindo para nos devorar, sondando-nos, fiscalizando-nos, observando a nossa vida, e ele viu a vida de Jó. E a visão que Satanás tem de Jó é a visão de um interesseiro, de um oportunista que serve a Deus motivado pelas coisas que Deus dá a ele. Olhe para o texto, olhe para o texto. Veja o que o diabo afirma para Deus. Olha como ele é usado. Ele diz assim: porventura, Jó, debalde, essa é uma expressão que a gente não usa mais, mas debalde significa inutilmente, em vão. Ele está perguntando a Deus: porventura, Jó inutilmente teme a Deus? Quer dizer, sem ganhar nada? Sem receber nada em troca? Olha o que o texto continua dizendo: acaso o Senhor não o cercou com muitas benesses? O Senhor não deu a ele a casa e tudo quanto ele tem, família, jumentos, bois, ovelhas, isso e aquilo outro? O Senhor não tem dado tudo para ele? Por acaso o Senhor não fez as suas obras, as obras das suas mãos, multiplicarem na terra? Sabe o que Satanás está tentando dizer para Deus? Ele está tentando provar para Deus que Jó só serve a Deus porque Deus dá alguma coisa a ele. Essa é a tese que Satanás está tentando defender diante de Deus. Então, para Satanás, a relação entre Deus e os homens é uma relação sempre motivada pelo bem-estar, fama, dinheiro, poder, luxúria. Em resumo, para Satanás, a nossa relação com Deus é uma barganha. Eu sou fiel porque o Senhor me abençoa e ponto final. Talvez os mais antigos aqui tenham assistido um filme muito antigo chamado Advogado Diabo. Ele se veste de um advogado e se apresenta por um advogado júnior, está começando, e ele começa a oferecer para ele tudo de bom: dinheiro, fama, mulheres, prazer, luxúria, etc, etc, etc. E lá no final do filme, o diabo vai se revelando como ele é terrível, né? Como ele acha que a nossa relação com Deus só se resume nisso: dinheiro, fama, bens e prazer. E é isso então que o diabo está tentando provar para Deus. Não, ele só te obedece porque o Senhor dá tudo para ele. Mas nota, irmãos, que Satanás ele é tão insolente, mas tão atrevido, que ele chega ao ponto de dizer a Deus no versículo 11, ele diz assim: toca-lhe, toca-lhe, e verás se ele não blasfema na tua face. Ele chega ao ponto de desafiar a Deus e dizer assim para Deus: tira tudo dele, tira tudo, e o Senhor vai ver se ele não vai te negar, se ele não vai blasfemar na tua face.
Se o texto tivesse parado aqui no versículo 11, ia ser um problemão para nós. Mas graças a Deus que não. O texto segue até o versículo 12. Olhe para a resposta que Deus dá para Satanás. O texto diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Quer dizer, eu coloco agora sob as tuas mãos todos os pertences de Jó. Contudo, somente contra ele não estendas a tua mão. Apenas isto. Perceba então, irmãos, que nós vemos aqui uma lição muito, muito preciosa para nós. A ação de Satanás, ela é limitada pelo poder soberano de Deus. Ou seja, Satanás ele não faz e ele não age a menos que Deus permita. A menos que Deus dê a ele a liberdade de agir. Senão ele não pode fazer absolutamente nada. Satanás, ele está controlado, limitado pelo poder soberano de Deus. E eu vou dar a você uma frase de Martinho Lutero. Lutero diz o seguinte: até o diabo é diabo de Deus. O que ele estava querendo dizer com isso é: o diabo é simplesmente uma criatura de Deus. O diabo, irmãos, ele não tem o poder de Deus, ele não se equipara a Deus, o diabo não combate com Deus, ele não mede forças com Deus. Sabe aquele símbolozinho do yin yang, aquela coisa toda que parece duas baleinhas, né? Preto e branco? Aquela ideia oriental de duas forças. Isso não existe, irmãos. Isso é conversa fiada. Ninguém mede forças com Deus, irmãos. Nem o diabo. O diabo é uma criatura de Deus que está limitado pelo poder soberano de Deus. Então nós não temos que temê-lo. Porque todo o seu poder, toda a sua ação estão debaixo da soberania e da direção de Deus. Portanto, a grande tese do livro de Jó é simplesmente mostrar que é possível servir a Deus baseado num relacionamento de amor e não de interesses. E que em todo sofrimento Deus tem um propósito. Essa é a grande tese. Tudo o que acontece está debaixo dos planos de Deus. Tudo. Deixe-me concluir com algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, as suas conquistas materiais não definem quem você é. Vejam, eu não sou contra o progresso econômico. Pelo contrário, eu acho que tem que estudar, é lícito buscar um trabalho melhor, é lícito ter um aumento salarial, é lícito ter um progresso econômico, investir o seu dinheiro, tudo isso é lícito, mas nada disso define quem você é. Essas coisas, elas são boas, elas são justas, ter uma casa, ter um carro, passear, comprar, investir, são coisas boas. E eu diria que todas essas coisas boas, elas devem ser usadas para a glória de Deus e para o serviço do reino de Cristo. O meu problema é quando essas coisas, elas tomam um lugar no nosso coração e nós passamos a idolatrar essas coisas, ao invés de idolatrar aquele que nos dá essas coisas. Essas coisas são boas, mas quando elas se tornam prioridade na nossa vida, isso se torna um ídolo para nós. E Jesus disse muito bem: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Segunda coisa, Deus está preocupado com o seu coração. Deus, irmãos, não nos define pelos bens que nós temos, mas pelo nosso coração, pelo coração que nós oferecemos a Ele. E se é que Salomão foi de fato o autor desse livro, Salomão amarrou a coisa de maneira tão tremenda, porque quando ele termina o seu livro de Eclesiastes, ele diz assim: porque a suma, o resumo de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você se lembra do jovem rico? Aquele jovem que chegou para Jesus e perguntou assim: o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna?
Jesus perguntou assim para ele, você conhece os mandamentos? Ele disse, sim, Senhor, os conheço desde a minha infância. Que bom, parabéns. Agora faz uma coisa, vende tudo o que você tem, pega o teu dinheiro e distribua aos pobres. Qual foi a reação daquele jovem? Ele saiu dali triste, porque Jesus falou para ele, vai e vende tudo. Se ele de fato amasse os mandamentos do Senhor, o que é que ele faria? Ah, Senhor, deixa comigo, é para agora. E venderia tudo e distribuiria. Isso mostraria que ele ama mais a Deus do que as coisas que Deus dá a ele. Esse é o grande ponto, irmãos. O que nos define não é aquilo que nós temos diante de Deus, mas é o nosso coração oferecido a Ele. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com os seus títulos. Deus está preocupado com o seu coração. Meu querido irmão, diante dos homens, nós podemos ser qualquer coisa. Podemos ser qualquer coisa, mas Deus sabe realmente como nós somos. E Deus nos mede não com a medida dos homens. Deus conhece o nosso coração. Terceiro e último lugar, não permita jamais que o seu relacionamento com Deus seja pautado por um relacionamento de barganha. Uma relação de barganha. Não faz isso. Ame a Deus, independentemente daquilo que o Senhor te dá. Jesus, ele perdeu tudo que ele tinha, ele deixou a sua glória, ele entregou a sua vida, e ele fez isso por amor ao Pai. E eu quero dizer uma coisa aqui, muito importante aos irmãos, muito importante. Uma das piores coisas que entrou no meio cristão, e que trouxe muito engano, e que tem trazido muita confusão e muito sofrimento, e desculpem a expressão que eu vou usar, mas numa outra expressão, é a maldita teologia da prosperidade. É maldita porque é maldita mesmo. Maldita porque traz engano, traz frustração, traz sofrimento. E as pessoas estão indo a rodo atrás dessa teologia terrível, satânica, demoníaca. Por que eu digo isso tudo? Porque a teologia da prosperidade, ela é baseada na barganha de um relacionamento com Deus. É mais ou menos assim, olha, eu sou fiel na medida em que Deus me abençoa. Eu dou o meu dízimo e minha oferta porque eu sei que Deus vai me abençoar e Deus vai fazer o meu trabalho prosperar e eu vou ter muito mais do que aquilo que eu tenho. Isso é uma relação de barganha. Alguns dizem assim, não, eu sou filho do rei e eu tenho que desfrutar das benesses do rei. E então chegam ao ponto de determinar para Deus o que é que Deus tem que fazer. Quantos aqui tem um cachorro? Um papagaio, um gato, seja lá o que for. Tem algum animalzinho? Levanta a mão. Olha, muitos. Você consegue dizer para o teu cachorro o que ele tem que fazer? Sim ou não? Não. Claro que não. Ele vai rir de você. Você diz para o teu papagaio o que ele tem que fazer? Para o teu gato? Olha, durma agora, levante agora, coma agora, deite agora. Você faz isso? Como é que os homens conseguem determinar para Deus o que é que Deus tem que fazer? Que ousadia é essa, diante de um Deus tão soberano e tão grande, e tão majestoso e tão eterno? Ah, meus irmãos, nós temos que nos colocar debaixo dessa soberania de Deus, e deixar Deus conduzir a nossa vida. E eu concluo aqui dizendo o seguinte, não seja fiel por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te dá, ou por aquilo que Deus vai te dar. Mas seja fiel a Deus porque você ama a Deus. Seja fiel a Deus porque Jesus morreu por você. Irmãos, se Deus não nos desse mais nada nesse mundo, se nós não tivéssemos absolutamente mais nada, um emprego, um trabalho, um carro, uma casa, saúde, seja lá o que for, nós já teríamos tudo porque nós temos a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso é motivo de gratidão e toda a eternidade ainda vai ser pouco para agradecermos a Deus por essa salvação tão gloriosa que Ele nos deu em Cristo Jesus.
Agora vejam, irmãos, que o diabo, ele sempre vai atuar na nossa vida, a fim de reclamarmos, a fim de ficarmos insatisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Então a minha palavra para você nessa noite é: viva coram Deo, como diziam os reformadores. Viva diante da face de Deus, para você mostrar às pessoas, e para você mostrar a Satanás, que é possível servir a Deus, sem ter absolutamente nada. Eu queria só que você se lembrasse de uma última coisa: que Deus é soberano, e os planos de Deus são maiores e são mais elevados do que os nossos planos. Então eu diria para você nessa noite, irmão, deixe Deus ser Deus. Creia e descanse nos planos eternos de Deus. Eu vou adiantar um pouquinho só do sermão da semana que vem. Só um pouquinho. Jó não sabia dessa conversa toda lá no céu. Jó nem imaginava que essas coisas estavam sendo ditas no céu. E aí Jó, ele passa a vida toda, ou parte da vida dele, não sabemos quanto tempo, mas todo o livro, sem saber esse diálogo no céu. Eu quero mostrar para você como é que Jó termina essa história toda. Ou seja lá quem escreveu. Vai lá no capítulo 42. A gente vai ter que caminhar muito até chegar ao capítulo 42. Mas eu preciso adiantar para você o final, para que você não fique angustiado. Então respondeu Jó 42:1 ao Senhor: Senhor, eu não sei de nada, eu não entendo nada, sou um pecador miserável, mas eu sei de uma coisa, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano, você é parte dele. E então Deus vai cumprir esse plano. E tudo o que compete a você é: creia e descanse nos planos de Deus. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor tem planos na eternidade. E nós estamos dentro dos teus planos. Portanto, Senhor Deus, mesmo que viermos a passar pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas lutas, pelas duras provações, ensina-nos a confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a crer de fato que o Senhor está no controle de todas as coisas, por toda a eternidade. Ensina-nos, ó Deus, a entender Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, Senhor, segundo o teu propósito. Ensina-nos a crer nisto e a descansar nisto, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto, louvando a Deus com o hino de número 63, que é um hino muito... 163, é um hino muito inspirador para o nosso coração, cuja letra está aí: as tuas mãos dirigem meu destino. E ele continua dizendo: acasos para mim não haverá. Vamos cantar com alegria este hino e fazer dele a nossa resposta ao Senhor nesta noite.